Você vai ver nesta edição do Jornal da Assembleia. Deputados estaduais falam sobre o que concordam ou não na proposta de reforma política no país. Alto grau de poluição já fez desaparecer 2 das 9 ilhas do passeio turístico nas lagoas Mundaú e Manguaba. Parlamentares veem necessidade de audiência pública para discutir a degradação das lagoas. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá! Novas regras para o financiamento de campanha, lista fechada, o fim da reeleição, a extensão do mandato para 5 anos e o fim das funções de vice em chapas majoritárias. Questões polêmicas que estão na proposta da reforma política em discussão no Congresso Nacional e que repercutem nas casas legislativas de todo o país. No plenário da Assembleia, os deputados dividem opiniões sobre o teor da reforma. Os parlamentares alagoanos comentaram alguns pontos da reforma política que está sendo discutida no Congresso Nacional. Entre as propostas, o fim das funções de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito, que para o deputado Bruno Toledo não faz sentido. Eu sou contra porque geraria um caos. Todos nós aqui somos pessoas que estamos fadados a morrer. E numa vacância do chefe do executivo, como ficaria? Já para o deputado Francisco Tenório, acabar com a função de vice é possível. Eu concordo que acabe. Essa questão de vice já está saturada. Na realidade, não tem nem função. Qual a função do vice-presidente da República? Nós estamos vivendo num momento que o Brasil não tem vice e não está fazendo falta. Então é uma demonstração clara de que a função de vice não tem sentido. Então deve-se acabar com essa função de vice. Os parlamentares também comentaram sobre as alterações nas regras para o financiamento de campanhas eleitorais. Eu sou totalmente contra, eu acho que as pessoas não precisam financiar a brincadeira política de ninguém. Nós sabemos que tem muitas das bandeiras políticas que são falaciosas, que são enganosas, que de fato funcionam apenas como um passatempo para muitos. E quem iria financiar essas brincadeiras era o dinheiro público. Nós temos que economizar esse recurso, nós temos que adequar esses caixas, esses custos, para que ele seja o menor possível, porque num país como o nosso, que passa por dificuldades de implementação de políticas públicas extremamente necessárias, como é o caso da política pública de educação, saúde, assistência e desenvolvimento social, nós não podemos estar dando oportunidade para custos desnecessários, como é o custo elevado de uma campanha política. Com relação ao fim da reeleição e à extensão do mandato para 5 anos, o deputado Bruno Toledo diz não ter opinião formada, enquanto os deputados Francisco Tenório e Jó Pereira se colocam a favor da alteração. O prolongamento do mandato de 5 anos, ele é adequado e é positivo na medida em que possamos coincidir os processos eleitorais. Para que a gente não viva constantemente em clima e em condição de disputa eleitoral. Não sei se o mandato ideal é o mandato de 5 ou 6 anos. O mandato de 4 anos é muito curto. E também estender para 8 anos não é o ideal. Acabar com a reeleição eu acho importantíssimo. Nenhum administrador se deu bem ou fez uma boa gestão no segundo mandato. Eu não sei se o fim imediato da reeleição resolveria isso aí. Talvez sim. Ampliar o mandato talvez seja uma maneira também de você poder ter um planejamento maior. Eu, de fato, não, as consequências dessa medida, eu não tenho opinião formada, porque, de fato, ainda não raciocinei sobre o tema. Sobre a votação em lista fechada, em que o eleitor votaria para eleger os primeiros candidatos de uma lista de políticos definidas pelos partidos, os 3 parlamentares disseram ser contra a proposta. A lista é um golpe na democracia. Nós brigamos, enfrentamos as armas, os militares, a ditadura, brigando pela democracia. Quando o país está num estágio avançado do sistema democrático, se vem com a história de uma reforma partidária, se dá um golpe, jogando uma lista, você tira o direito do eleitor eleger o seu candidato, você vai querer votar em um candidato ou vai querer votar em uma lista fechada de um partido? Então, eu sou totalmente contra essa história de lista. Fechada ou aberta, eu sou contra. A eleição por lista fechada, ela não é adequada. Nós vamos manter, inclusive vamos agravar a situação partidária no nosso país. Nós temos hoje partidos que são representados por
por pessoas que parecem mais caciques do que presidentes partidários, né? Inclusive, em razão dessa estrutura político-partidária, a própria mulher não tem espaço nas instituições partidárias, e aí a gente chega ao absurdo de, no Brasil, termos o Partido da Mulher Brasileira, que aqui em Alagoas é totalmente masculino. Então, assim, as pessoas começam a tomar conta daquilo como se fosse propriedade privada. Então, nós ainda não estamos preparados para uma eleição lastreada na lista fechada. Isso é, de fato, a coisa mais esdrúxula que tem nessa discussão. É não respeitar a soberania do voto popular. É se esconder numa legenda e não respeitar a vontade do povo. A deputada Jó Pereira ainda acredita que as alterações apresentadas na reforma não são suficientes para mudar o sistema político brasileiro. A reforma política está motivada por fatores que deveriam estar um fator de sobrevivência dos parlamentares que lá estão, do poder constituído atualmente, motivada pelo lado apenas financeiro, como é o da redução de custos. Nós precisamos efetivamente motivar essa reforma política lastreada na democracia que representa, na diminuição, uma das motivações e aí um dos condutores que deveriam nortear essa reforma política era justamente a diminuição de partidos, a diminuição do custo eleitoral para o Brasil, o tempo de campanhas. Isso deveria estar efetivamente motivando a reforma política e não apenas alterações pontuais que não vão interferir no modo, na consolidação e no fortalecimento da nossa democracia. Parlamentares veem necessidade de audiência pública para discutir a degradação ambiental nas lagoas Mundaú e Manguaba. Essa proposta nasceu da denúncia do ambientalista Reinaldo Cabral. Ele percorreu os 69 quilômetros quadrados do complexo estuarino Mundaú-Manguaba e constatou a gravidade da poluição que já fez acabar 2 das 9 ilhas do tradicional passeio turístico e pode levar à mortandade de peixes. O ambientalista Reinaldo Cabral criou o projeto Vamos Salvar as Lagoas, que precisa da colaboração de gestores e das comunidades dos municípios banhados pelas lagoas. Veja na reportagem de Gabriela Damascena. Berçário para muitas espécies, o complexo estuarino lagunar Mundaú-Manguaba vem se degradando ao longo dos anos. Com lixo depositado em alguns trechos e o assoreamento, alguns animais podem vir a desaparecer do complexo. Por isso, o ambientalista Reinaldo Cabral deu início ao projeto Vamos Salvar as Lagoas Mundaú e Manguaba. Existem perto de 280 mil pessoas despejando lixo ao longo dos rios Mundaú e Manguaba. Esse despejo já conseguiu acabar com 2 das 9 ilhas do complexo lagunar. Você, quando tenta visitá-las, os turistas principalmente, quando tenta visitá-las, elas não têm acesso a 2 ilhas, porque estão lá camas, fogões, cadeiras, mesas e uma área completamente assoreada. São 2 ideias básicas. A primeira é o desassoreamento total da boca da barra, para permitir o aumento do grau de salinidade das lagoas. Que a salinidade atualmente não chega a 1%. Só com o aumento da salinidade das águas interiores da lagoa será possível a reprodução de moluscos e crustáceos. Segundo, a limpeza total e absoluta das lagoas. De acordo com o ambientalista, uma das fases do projeto conta com a colaboração de gestores dos municípios banhados pelas lagoas e órgãos ambientais para conscientizar a população das regiões. Está na fase de sensibilização dos prefeitos da região, do entorno, prefeitos de Maceió, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, Rio Largo, Satuba, Marechal Deodoro, para que eles, sensibilizados, tentem convencer o governo estadual e o governo federal para que se envolvam na salvação dessas lagoas. Moradores do bairro do Pontal da Barra, que é banhado pela Lagoa Mundaú, Jorge e Sandra dizem que falta saneamento e educação por parte de moradores e visitantes. Impacta na falta de educação,
na conscientização do morador, do pescador, do turista, da região. Então é muito forte isso. A gente percebe que a falta de peixes, entendeu, está diminuindo, está crescendo muito, e tudo isso devido à poluição. A poluição aqui é muito grande, a falta de consciência das pessoas, dos moradores, dos turistas é muito grande e está agredindo demais a natureza com isso, e é muito triste para a gente. Os deputados Pastor João Luiz e Jó Pereira destacaram a importância de preservar o complexo e acreditam que uma audiência pública para discutir o assunto com a sociedade é necessária. Não são apenas mananciais de água, elas são fonte de sobrevivência dessa população, mas elas precisam ser exploradas de uma maneira sustentável, consciente. A questão do esgotamento sanitário que deságua nas nossas lagoas, o poder público precisa tomar algumas atitudes. Eu acho que essa casa é sim a casa dos alagoanos e nós podemos exercer um papel protagonista juntamente com o Reinaldo Cabral e toda a sociedade alagoana, todos os alagoanos que buscam, junto com ele, junto com nós, a recuperação desses mananciais tão importantes. Trazer um tema desse para a pauta, trazer, se possível, para a Assembleia, para uma sessão pública, para todo mundo discutir, acho importantíssimo. Bem, esta edição do Jornal da Assembleia se encerra aqui. Continue com a nossa programação e até logo mais.